Eu sou a Eliane e hoje falaremos um pouquinho sobre algumas obras da segunda geração do modernismo que versam sobre a temática da seca. Graciliano Ramos. Nossa, que responsabilidade falar de uma obra de um autor de tão grande peso quanto este na nossa literatura brasileira. O grande título de sua obra é exatamente Vidas Secas. Em Vidas Secas nós temos a situação da família de Fabiano. E Fabiano, os nomes das personagens são muito interessantes, porque você tem Fabiano, que é aquele que vai às favas, ou então aquele que não quer dizer nada, é isso que significa o nome Fabiano. E você tem a Sinhá Vitória, que não é Sinhá, você não vai ver no livro a anotação Sinhá com o acento, porque Sinhá é a esposa do dono das terras, e ela não era isso. Ela era uma simples senhora de um cabra, como Fabiano mesmo se julgava. Ele era só um cabra, né? E assim, era ela quem conseguia fazer as contas, ela era quem lidava ali com o regimento da casa, a organização, enquanto Fabiano não sabia nada, não falava nada. Era uma família que pouco falava entre si. Primeiro, os dois filhos não tinham nomes. Eles não tinham nomes. Era o menino mais novo e o menino mais velho. Então assim, já pensou? Você vai chamar o menino, menino! E é isso. Mas havia um ser que tinha nome, e era a cachorra-baleia. E baleia era o único vínculo de afetividade que os membros dessa família tinham. Então é interessante a gente pensar, porque quando se fala em vidas secas, a gente não está falando única e exclusivamente de um problema chamado seca, mas também dessa ausência de relacionamento entre essas pessoas. Então, Vidas Secas, muito mais que uma crítica social, vai funcionar também como essa ideia de mostrar como essas adversidades, de como essas questões, essa dureza da vida afeta o indivíduo. Então, Fabiano não sabia de nada. Ele era assim, mecânico, ele só fazia as coisas que ele tinha que fazer. Então ele queria uma terra para ele cuidar. Então a terra onde eles estavam não tinha mais nada, não tinha mais água, não dava mais nada, então eles precisavam sair dali para poder buscar um outro lugar em que houvesse sustento para eles, né? São capítulos independentes, porque assim, o primeiro fala sobre a retirada deles, né, que eles estão se mudando, e o último também fala sobre uma mudança. Então é como se fosse um ciclo, né, um ciclo róseo, que vai formar assim mais ou menos o desenho de uma rosa, né? Então eles vão andando em busca de um lugar e nunca chegam a lugar nenhum, como se estivessem andando em círculos, né? Eles começam se mudando e eles terminam a narrativa se mudando. Mas como eu disse a vocês, os capítulos são bem independentes. E os capítulos vão nos... Por exemplo, o primeiro que conta ali a história de que eles estão se mudando porque não tem mais nada. Então, assim, a Vitória cata as poucas coisas que eles têm e tem um papagaio. Só porque o papagaio quase não fala. E aí, no meio do caminho, o menino fala assim que tá com fome. E a mãe manda ele calar a boca. Menino, cala a boca. Aí ela pensa, nossa, esse papagaio não fala. Gente, mas como é que o papagaio ia falar? Se o papagaio imita as pessoas e eles não conversavam entre si, então eles quase não falavam. Uma das coisas que a crítica coloca é exatamente que esse romance é um romance mudo, porque os poucos sons que nós escutamos, né, nessa narrativa são sons guturais de Fabiano ou mesmo de Sinhá Vitória, hein? Então eles quase não conversam, né? Não existe diálogo entre essas famílias. E tem um episódio muito, chega a ser engraçado, mas
É triste, é duro quando a gente vê. Tem uma adaptação feita pro cinema que é muito boa, gente. Essa vale a pena assistir, de Vidas Secas. E aí o menino vê uma das vizinhas, né, amiga da mãe, aí ele vê essa senhora falando a palavra inferno. E aí ele fica fascinado com a sonoridade dessa palavra. Inferno! Inferno! Então ele acha que aquilo é a coisa mais maravilhosa do mundo, aquela palavra. E assim, é engraçado e é um só tempo triste você ver a inocência dessas pessoas, né? E como existem várias questões interessantes, por exemplo, ali, se você analisar o episódio do Soldado Amarelo, que é quando ele vai até a cidade para poder, o Fabiano, né, vai até a cidade para poder comprar alguns mantimentos ali na venda, e aí ele tem que se envolver lá num jogo, ele não quer jogar porque ele tem que voltar logo, mas o soldado fala que ele tem que jogar com ele, e aí tem uma confusão, e o soldado acaba prendendo o Fabiano, e ele fica com muita raiva disso, né? Ele fica bem chateado e aí ele fala assim, né, com raiva desse soldado amarelo. Então, se você pensa, por exemplo, nessa ideia do soldado amarelo como o Estado, né, que tá tolhindo, tá reprimindo, não tá ajudando a situação daquelas pessoas de tanta falta, de tanta pobreza, né? E aí a gente pensa então que a crítica aponta essas construções como uma excelente crítica social. E não só de crítica social foi constituída essa obra de Graciliano, tá? Mas também dessa percepção de como as adversidades podem transformar o indivíduo, né? Ou de como o indivíduo pode se adaptar a determinados espaços, ambientes no qual estão inseridos, tá bom? Então, quando a gente fala de Vidas Secas, gente, não tem outra coisa, é ler. A gente realmente precisa ler para poder entender a beleza que tem essa obra. Espero que vocês tenham entendido, compreendido tudo direitinho, que vocês todos